Boa noite, presidente, primeiros secretários, segundos secretários, demais vereadores, vereadora, população que nos assiste, a imprensa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Conchal, Estado de São Paulo. Processo CN número 1/2019, de 20 de março de 2019. Instaurada a presente comissão especial para análise prévia dos fatos que envolveram o vereador Rodinei Ferreira da Silva, após o deslocamento ao centro de detenção provisória de Americana para ouvir a versão do vereador acusado nos autos do processo criminal número 15.0009-08-2019-8-26-0546, que tramita na comarca de Conchal e, ao final, concluir e opinar se sua atuação nos fatos concretizam, pelo menos em tese, ofensivos e incompatíveis com a dignidade da Câmara, ou aviltou o decoro de sua conduta pública. Dos fatos. Comunicou o Ministério Público de Conchal, por meio do ofício 65/2019, de 12 de março de 2019, que o vereador Rodinei Ferreira da Silva, no dia 23 de fevereiro de 2019, ocultou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que devia saber ser produtos de crime. Prossegue. Descrevendo que foram encontradas em seu estabelecimento comercial, situado às margens da rodovia Zeferino Vaz, bairro Martinho Prado, nesse município, os seguintes itens produtos de roubo: 15.553 garrafas de cerveja long neck, 7.860 latas de cervejas pertencentes à transportadora Trans JR, um amortecedor de caminhão do tipo Bexigão, uma caixa contendo fusíveis e lâmpadas com a logomarca Scania, este de propriedade da Brapira Comércio de Bebidas Limitada, um rádio PX de propriedade de Ademir Antunes Maciel. Além disso, mantinha sob sua guarda no pesqueiro uma espingarda calibre 32, contendo um cartucho íntegro e 2 deflagrados. Outros 8 cartuchos de calibre 28, sendo 2 íntegros e 6 deflagrados. Tudo sem autorização da autoridade competente. Por tudo isso, foi preso em flagrante de delito. Teve sua prisão preventiva decretada e mantida até a presente data. Foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nos crimes previstos nos artigos 108, inciso 1º do Código Penal, receptação qualificada, e artigo 12 da Lei Federal 10.826 de 2003, posse regular de arma de fogo de uso permitido. Artigo 180. Não consta. Não é 108. Das providências tomadas. A resolução número 133, de 19 de março de 2019, concedeu uma licença de 120 dias ao vereador Rodinei Ferreira da Silva. Foi solicitado por meio de ofício CN números 167 de 2019, dirigido ao diretor do Centro de Detenção Provisória de Americana, requerendo agendamento de data para a oitiva do vereador Rodinei.
Obedecendo ao agendamento do CDP de Americana, devidamente autorizado pelo juiz da comarca de Conchal, no dia 30 de maio de 2019, a comissão deslocou-se para o CDP, onde se ouviu informalmente o vereador Rodinei, sendo-lhe informado que ele assistia ao direito de solicitar a presença de seu advogado, o que declinou. Também lhe foi informado que a finalidade daquela oitiva não tinha finalidade de julgar ou condenar, mas para que se soubesse sua versão acerca dos fatos e o que havia para alegar em sua defesa. Limitou-se a informar que não assinaria nada e que era inocente nas acusações imputadas a ele e que era contrário à conclusão das oitivas porventura realizada por essa comissão antes de seu julgamento, que será realizado no dia 18 de julho. Regimento interno da Câmara dos Vereadores. O regimento interno da Câmara dos Vereadores, como todo regimento, no ensinamento de BRs, em seus livros de Direito Administrativo Brasileiro e de Direito Municipal Brasileiro, destina-se a reger o funcionamento de órgãos colegiados e de corporações legislativas. São aprovados pelo próprio órgão colegiado e devem prover o funcionamento deste órgão, atingindo unicamente as pessoas vinculadas. É um dispositivo legal. É ato administrativo normativo que deve disciplinar o procedimento legislativo e os trabalhos dos vereadores, da mesa, da presidência, bem como o das comissões. Cabem no regimento todas as disposições normativas e atividades internas da Câmara, em função e reger os trabalhos legislativos do plenário. A atuação das comissões e atividade direta da mesa, obrigando os vereadores na sua atividade legislativa. O regimento traz em seu artigo 3 quais são as atribuições da Câmara. Artigo 3º. A Câmara tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de controle e de assessoramento nos atos do Executivo e pratica atos de administração interna. Inciso 3. A função de controle é de caráter político-administrativa que se exerce sobre o prefeito, subprefeitos, secretários municipais ou diretores equivalentes. Mesa do Legislativo e vereadores, não se exercendo sobre os agentes administrativos sujeitos à ação hierárquica. Não se pode deixar de verificar essa disposição regimental, que entre as funções da Câmara está a de controle de caráter político-administrativo e também se exerce sobre os vereadores nos termos regimentais. O regimento estabelece em seu artigo 312, em 13 alíneas, quais são os deveres do vereador. Entre estas, destacamos a seguinte. Artigo 312, são deveres do vereador, além de outros previstos na legislação vigente: respeitar, defender e cumprir as constituições federal e estadual, a lei orgânica municipal e demais leis. As infrações políticas administrativas do vereador. O regimento interno da Câmara de Conchal traz procedimentos e ritos processuais quando se trata de cassação de um mandato de vereador. Normatizado no capítulo 8 do artigo 334 ao 339, estabelecendo no artigo 335 quais são as infrações político-administrativas que um vereador pode cometer e responder a um processo regular de cassação do seu mandato. Para isso, o regimento remete ao rito estabelecido no artigo 362, que trata do rito de cassação do prefeito ou vice-prefeito.
Há de se observar que se faz necessário haver uma apuração mínima anterior à propositura regimental de um processo administrativo de cassação do mandato. Deve haver um juízo de admissibilidade com o mínimo de contraditório, exceto se o excesso praticado pelo vereador for tão grave, público e no recinto da Câmara, mais precisamente no plenário. Diante de todos o que o presidente fará de imediato o juízo da admissibilidade e lhe aplicará o previsto no artigo 314 do decoro parlamentar. Para garantir a independência do parlamento, a Constituição estabeleceu prerrogativas e proibições aos detentores do mandato legislativo, aplicável aos vereadores pelo princípio da paridade ou similaridade. Tem a finalidade de assegurar a liberdade do representante do povo. O decoro parlamentar decorre das normas que definem as prerrogativas e as vedações para as situações do mandato parlamentar e estão previstas no regimento interno, o decoro parlamentar. Esta, regulada pelo artigo 343 do RICMC. Artigo 343. O vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afeta a sua dignidade estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento, no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá definir outras infrações e penalidades, além das seguintes. Primeiro, censura. Segundo, perda temporária no exercício do mandato, não exercendo há 30 dias. Terceiro, perda do mandato. Segundo Tito Costa, em sua obra Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, explícita sobre o decoro e a dignidade do vereador. Nesse caso, o bem jurídico posta na mira da lei a dignidade da Câmara e o decoro da conduta pública do vereador. A dignidade da Câmara envolve a apreciação subjetiva, mas a sensibilidade de cada um e, sobretudo, da opinião pública pode apontar com facilidade fatos ou condutas interferentes nessa dignidade ou maculadoras dela. Resumindo, a Câmara deve ater-se intranscendicamente ao cumprimento de formalidades procedimentais previstas na lei. Quanto ao mérito, fica entregue à sua discrição reconhecer se houve ou não, em cada caso concreto, ofensa à sua dignidade ou falta de decoro na conduta pública do vereador. O decoro parlamentar não está relacionado com a integridade individual do parlamentar, mas sim com a do parlamento, ou seja, deve ser analisado se houve ou não. Com a conduta sob análise, macula ao Parlamento, a Casa de Leis, se a prática de tal ato é lesiva ao conjunto dos vereadores. Assim ensina Raul de Azevedo. Cumpre insistir na asserção de que é prática de atos aditatórios ao decoro parlamentar, mais do que ferir a dignidade individual do próprio titular do mandato legislativo, projeta-se de maneira altamente lesiva contra a honrabilidade, a respeitabilidade, o prestígio e a integridade político-institucional do Parlamento, vulnerando de modo extremamente grave valores constitucionais que atribuem ao Poder Legislativo a sua indisputável e eminente condição de órgão da própria soberania nacional. Como se vê em diversos ensinamentos, definir ou conceituar ética, dignidade e decoro parlamentar não é tarefa fácil, mas esta
adstrita ao que concluem seus pares em processo regular. Prevê no inciso 1º do artigo 55 da Constituição Federal ser incompatível com o decoro parlamentar os casos definidos nos regimentos internos das casas legislativas. Quanto à primeira das hipóteses previstas na CRFB, casos definidos nos regimentos internos, só pode caracterizar-se a infração do decoro parlamentar quando a conduta afrontosa ocorre durante o período do exercício do mandato político, ainda que o comportamento objeto se perfaça fora dos estreitos limites da atuação pública, porque a conduta a cujo respeito se há de aferir o decoro parlamentar é em ato relacionado ao cargo. Inscreve-se ao regimento interno, artigo 334, a competência da Câmara Municipal cassar o mandato de vereador em processo regular, em que se conceda ao acusado amplo direito de defesa, e conclui-se nessa comissão em que, ora investigado, praticou, em tese, infração político-administrativa, afeiçoada à prévia regimental de proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com decoro na sua conduta pública. Da repercussão dos fatos na sociedade local e regional. Várias foram as notícias locais e regionais que narraram os fatos ocorridos, e todas elas, de modo indissociável, vinculavam o ator dos fatos como sendo o vereador de Conchal, de modo que a dignidade do cargo foi enxovalhada, atingindo de modo mortal a boa forma e a dignidade de todos os vereadores de Conchal. Exemplificamos abaixo. No site Beto Ribeiro Repórter, da cidade de Araras, mídia regional, noticiou no dia 23 de fevereiro de 2019. Vereador envolvido com roubo de carga é preso em flagrante. O site G1 da Rede Globo noticiou no dia 23 de fevereiro de 2019 assim: vereador de Conchal e funcionário de pesqueiro são detidos com carga roubada de cerveja. Dono de um pesqueiro, o vereador de Conchal, São Paulo, Rodinei Ferreira da Silva, PDT, e um funcionário dele foram detidos neste sábado, 23, após a Polícia Civil encontrar uma carga roubada de cerveja no local, trazendo fotos e a matéria, conforme o site do G1. No site, há 23 comentários sobre a matéria. Destacamos: primeiro, Raimundo Gomes. Quem compra, roubo é bandido, e ele tem que ser expulso da política. 2. Alcides Rocha. O fato dele ser político já o incrimina, pois sabemos que não existem políticos honestos. Nesse caso, não tem nem que investigar. Terceiro, Joel Pereira. O pessoal de Conchal elegeu um bandido desse para vereador, deve ter distribuído muita cerveja de graça na eleição. Carros, políticos, sempre envolvidos em falcatruas. O jornal Gazeta Guaçuana trouxe o seguinte: vereador de Conchal e funcionários são presos com carga roubada, exibindo fotos do vereador algemado, sorridente e saindo da viatura da polícia. A rádio CBN, também da Rede Globo, em seu site notificou: vereador de Conchal é preso com carga roubada de cerveja. O site com abrangência local, chamado Conchal Notícias, publicou: Câmara de Conchal
vai suspender salário de vereador preso com carga roubada de cervejas. Como se verifica a repercussão da notícia, deu-se em razão do envolvimento de um vereador de Conchal e não por envolver o Rodinei Ferreira da Silva, dono do pesqueiro. Desta forma, pela falta de respeito à legislação brasileira, conforme consta em seus deveres e juramento prestado quando de sua posse, a quebra do juramento de posse ao cargo de vereador. Acresce-se a isto tudo a quebra do juramento do vereador, licenciado Rodinei Ferreira da Silva, demonstrando um certo desprezo pela solenidade do ato e suas consequências. Artigo 6º. Na sessão solene de instalação, observa-se o seguinte procedimento. Os vereadores presentes, regularmente diplomados, serão empossados após prestarem um compromisso, lido pelo presidente nos seguintes termos. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, manter e cumprir a Constituição, observar as leis, defendendo os interesses do município e o bem geral de sua população. Ato contínuo e em pé, os demais vereadores presentes dirão: assim prometo. Ao recepcionar aquele material de origem ilícita, na qual, se não soubesse, deveria saber, pois é pessoa integrante de um poder legislativo constituído na forma da lei. A materialidade e nexo casual para a instauração do competente processo regular de cassação do mandato do vereador Rodinei Ferreira da Silva, nos termos do artigo 336, caput do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Conchal. Era o que havia de considerar. Conchal, 8 de julho de 2019, Cid Sampaio Correia, vereador. De acordo, vereador presidente Joás Gomes de Andrade, vereador membro Ayrton Correia da Costa. Isto posto, encaminho ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Conchal, a quem cabe a submissão deste ao plenário. Assinado pelo presidente, vereador Joás Gomes de Andrade. Obrigado, vereador. Tendo em vista, então, a conclusão da comissão, nós colocaremos esse relatório em votação plenária, esclarecendo aos senhores vereadores que, concordando, vai ser voto nominal. Então, sim, será pela admissão desse relatório. Com isso, eu irei instaurar a comissão de processante para a cassação do vereador, ou não, né? Essa comissão vai fazer um novo relatório. Então, peço, vamos por ordem alfabética. Se o vereador votar não discordando, eu quero deixar só bem claro, né, para não ter nenhuma dúvida por parte dos vereadores, né, não. Então, será pela arquivação desse relatório. Ayrton Correia da Costa. Sim. Cid Sampaio Correia. Sim. Edmilson Wanderlei Boninho. Sim. Eliseu Tonholi. Sim. Geni Aparecida Sampaio. Sim. Joás Gomes de Andrade. Sim. José Roberto Guimarães. Sim. Paulo César Souza de Almeida. Sim. E Wagner Edvaldo Fabiosa. Sim. Relatório aprovado por unanimidade.
Então, segundo o Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, em seu artigo 7º, 3, bem como estabelecida a Resolução número 100, de 6 de novembro de 1998, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Conchal, no seu artigo 335, eu declaro instaurado o processo de cassação do vereador Rodinei Ferreira da Silva. Sendo assim, nós iremos proceder agora ao sorteio da comissão, deixando claro que existe alguns vereadores impedidos. A comissão que formulou esse relatório, porque já deu o seu juízo em relação à situação, o vereador não está aqui, o vereador Claudeci, mas também está impedido, sendo suplente direto do vereador aqui acusado, e eu também não poderei participar sendo presidente da casa. Então, os vereadores os vereadores que irão então participar do sorteio, já foi colocado ali, será o vereador Eliseu, Paulo César, Geni, José Roberto, Wagner e o Boninho. Então peço agora a gente vai tirar, se algum vereador quiser tirar, fique à vontade, eu posso ser o primeiro secretário aqui e eu vou lendo os nomes. Pois não. Parte. O senhor vai fazer igual fez aí, sortear na hora? Não, por orientação jurídica, a comissão vai decidir entre ela quem será o presidente, o relator e membro. Perfeito? Então aí os três vão decidir quem será os membros. Por orientação jurídica, diz que é mais comum dessa forma. Então, pode ser o vereador Wagner, não tem problema. Não, pode ser vereador. Ou algum, quer ser algum vereador que está... Você, Boninho, já está com o negócio na mão? Eu vou tirar, tira os três já, senão vai ficar... Isso aqui não é nenhum show. O meu eu já tenho feito uma marquinha, eu acho. Esse é o seu. Então vamos lá, os vereadores que formarão, são 3 vereadores, serão os vereadores Paulo César Souza de Almeida, vereador Eliseu Tonholi e vereador Edmilson Vanderlei Magnusson, não, né? Colocar Magnusson, né? Eu acho que está um gerente prejudicial, hein? Então, serão esses 3 aqui. Vocês têm 5 dias para dar início aos trabalhos. E o doutor está à disposição de vocês.